Bom, como vocês sabem, eu não costumo gravar vídeos que não seja pós-jogo, mas eu acho que esse caso exige. Eu não fiz o último pós-jogo do Flamengo contra o Independente Del Valle. Primeiro porque eu estava extremamente revoltado, extremamente cansado de algumas coisas que acontecem no Flamengo, sabe? A mesmice de sempre, a incompetência de sempre, o amadorismo de sempre. E aí, vendo alguns comentários de algumas pessoas, cara, eu sinceramente eu fico enojado, sabe? E eu tenho certeza que esse tipo de pessoa é o famoso flamenguista de Araque. Ele não é flamenguista. Primeiro que flamenguista não coloca técnico, dirigente, jogador nenhum acima do próprio clube. Flamenguista que faz isso não é flamenguista. Simplesmente não considero essa pessoa alguém que se diz adepta a torcer pelo clube de regatas Flamengo. Então o que a gente está vendo ultimamente? Alguns torcedores suflados pela onda de alguns comentaristas e de alguns youtubers que teimam em dizer que o Flamengo já estava em queda livre com o Dorival, que o Flamengo, nas mãos do Dorival, jogou muito mal a sinais e que ganhou por sorte e que era necessário uma troca e etc. Desses comentários, eu sou um dos que faz parte daqueles que não eram favoráveis à permanência do Dorival por acreditar que o Dorival não agregaria mais nada ao Flamengo. Essa é a minha percepção. Entretanto, eu tenho certeza que pouquíssimos torcedores sugeririam a contratação daquele que foi vice para o Dorival. Daquele que na Libertadores tomou um couro, uma surra, uma aula tática. Ninguém pediu esse cidadão, que tempos depois foi vice do próprio Dorival, tomando uma surra de bola no primeiro jogo e tomando uma surra de bola no primeiro tempo do segundo jogo, onde que o resultado acabou não sendo uma vitória no tempo normal por uma série de fatores. Primeiro, o Flamengo é um clube que até aquele momento não tinha sequer um preparador físico permanente. O preparador físico permanente só veio esse ano. O Mário Monteiro, que trabalhou com o Jorge Jesus, fazia parte da comissão técnica dele lá em 2019. Então, depois da saída do Jesus, o Flamengo só foi ter um preparador físico efetivo esse ano. Este maldito ano. Vamos destrechar um pouquinho aquele jogo. Flamengo versus Corinthians, a final, não é, da Copa do Brasil, o segundo jogo. O Flamengo faz o primeiro tempo muito bom, abre o placar logo no começo do jogo, depois amplia com um gol do Gabriel, se eu não me engano, que estava impedido, e depois tem um gol do Arrascaeta, e este gol específico não estava impedido. Não estava impedido, então o Flamengo deveria ter terminado o primeiro tempo com 2-0 no placar. E aí, por todo um chororô que a mídia paulista fez, que a diretoria do Corinthians fez, alegando um pênalti que não existiu no primeiro jogo, a arbitragem foi mal intencionada para esse jogo. Isso é tão verdade que nas disputas por pênaltis, o primeiro pênalti batido pelo Felipe Luiz, o Cássio nitidamente se adianta, o VAR não sugere, nem deveria sugerir, porque a regra é clara, se o goleiro se adianta, a cobrança deve ser voltada. E o que foi feito foi ignorado. Ignorado. Mas os deuses do futebol quiseram que o Flamengo saísse dali campeão. Um segundo tempo também que é regido pelos problemas que o Flamengo teve no seu meio campo. O João Gomes, suspenso injustamente no primeiro jogo, perdeu o segundo por conta de precisar cumprir a suspensão automática. Thiago Maia e Vidal mal fisicamente, o Thiago Maia já estava com um problema físico, o Vidal também não conseguiu atingir a plenitude da forma física, veio da Europa, não teve pré-temporada, etc. E a gente está vendo o Vidal agora com a pré-temporada. Não é o segundo jogo que ele faz titular, primeiro ali contra o Al-Ahly, fez uma partidaça, e agora contra o Del Valle também jogou muito, e etc. Então, são esses pontos. E aí eu faço parte de um grupo chamado Fanáticos, onde eu tenho algumas desavenças com alguns outros flamenguistas, e um em específico, que não irei citar o nome, a gente debateu no final do ano, naqueles últimos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, onde eu apontei que a falta de comprometimento dos jogadores alinhado à falta de pulso do Dorival iria minar a sua saída.
Porque o Dorival em nenhum momento ele quis ser enfático, agressivo nas suas críticas em um time que nitidamente não queria jogar. E, cara, eram os reservas jogando. Jogadores que precisavam mostrar futebol para dar uma boa impressão para o seu torcedor, para o técnico, ou o futuro técnico que viesse. Porque eu tenho a teoria que o Vitor Pereira já estava acertado com o Flamengo muito antes da notícia ter vazado e de todo o imbróglio que teve com o vídeo do Dorival e etc. Mas, seguindo, a outra desculpa que eles falam é do jogo contra o Atlético Paranaense. Não. A final contra o Atlético Paranaense pela Libertadores da América. E eles falam que o Flamengo jogou mal. O que a gente tem é, logo no começo do jogo, uma falha do Davi Luiz que gera um ataque perigoso do Atlético. Só que, com exceção disso, a gente viu um time que entrou em campo para praticar o antijogo. Porque os times do Filipão, eles não jogam bola. Eles entram em campo com a sua proposta de jogo reativo e o tempo inteiro, aqui no Brasil dá certo, não é? Porque a arbitragem é conivente com esse tipo de jogo, não é? De você fazer falta, de você picotar. Os árbitros gringos não têm essa metodologia. Não tem essa metodologia. E o Fabrício Lustosa, ele simplesmente aplicou a regra. Você fez a primeira falta, você toma cartão, você fez a segunda. Se merecer o segundo cartão, você vai tomar o segundo cartão, você vai ser expulso. O Flamengo, através da substituição, forçada, obviamente, mas da substituição, pela entrada do Ayrton Lucas, forçou o Atlético Paranaense a precisar adentrar com mais forças, porque ele é um jogador de velocidade, um jogador de explosão. E aí o Pedro Henrique, não é ex-Corinthians, já tem uma fama de ser um zagueiro, entre aspas, paçoqueiro, entregou a paçoca, o Flamengo depois fez o gol, controlou as ações, teve chance de ampliar o placar, Gabriel perdeu gol, Pedro perdeu gol, e tá tudo bem. Tudo bem. O Flamengo controlou as ações, em nenhum momento o Atlético ofereceu perigo ao Flamengo, com exceção desse primeiro lance. O Palmeiras foi campeão em cima de um Santos bem melhor e bem mais montado e bem mais treinado pelo Cuca. Foi campeão em cima desse Santos. E aí você viu o pessoal falando de jogou mal, foi a pior final de todas. Amigo, eu sou um daqueles que você tem que jogar bem o tempo inteiro. Mas final, você ganha. Final você ganha. Em finais você não dá espetáculo e acaba perdendo por 1-0. Ninguém vai lembrar disso. Vão lembrar do time que foi campeão. Simples. Em 2019, o Flamengo jogou bem contra o Liverpool e foi vice. Adiantou o que jogar bem? Então, essa visão que o pessoal que defende o Vitor Pereira usa para justificar esse mau desempenho em 10 jogos apresentados é ridículo. Agora, partindo para o lado oposto, a gente tem a questão da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo, ela se banha no mar do amadorismo. E não é um amadorismo que apresenta uma melhora ou que esses dirigentes aprenderam com os erros. Não, são os mesmos erros de sempre. Foram dados mais de 50 dias de férias para esse elenco. Mesmo a diretoria sabendo que em pouquíssimo tempo teria uma Recopa, uma Supercopa e um Mundial de Clubes a se disputar. Mas, por alguma razão, em conglório com os jogadores, os dirigentes quiseram novamente aceitar esse amadorismo, essa falta de comprometimento dos jogadores e da própria gestão, e o resultado foi esse. Um time fora de forma, um time apático, que não tenta melhorar, que não se força a melhorar. É isso que é o mais chato de tudo. Então a gente tem 3 pilares responsáveis por esse desempenho medonho desse Flamengo de começo de ano. O primeiro, diretoria. Marcos Braz precisa sair do Flamengo. Deu. Segundo, jogadores. A gente tem alguns jogadores que passou da hora de seguir um novo rumo. Passou da hora. E jogadores que foram contratados e que não acrescentam em nada ao time. E alguns exemplos, Marinho e Cebolinha. Se eu fosse dirigente, esses 2 já teriam sido negociados. E não é que eu não estou dando tempo para o Marinho e para o Cebolinha se adaptarem. Não, já houve tempo.
E o futebol apresentado é pobre, é medíocre, é ridículo. O que esses caras entregam em campo é o que o Vitinho entregava e entregava mais. Sim, o Vitinho, aquele preguiçoso, entregava mais do que o Marinho e do que o Cebolinha. O Michael, que era um peladeiro, meu Deus do céu, entregava mais do que os dois. Talvez até o Berril, com todos os seus problemas de lesão, com toda a sua falta de técnica, entregasse mais do que os dois. O Eric Pulga, até hoje eu me pergunto, que raios de contratação foi essa? Diante das recusas pelo Thiago Mendes e pelo Wallace, eles foram literalmente no que era mais barato para não ter em seu currículo mais um vexame em negociações frustradas. Então trouxeram um jogador que, cara, é deprimente ver o Pulgar em campo. Deprimente. A gente tem um Varela, que é um lateral extremamente defensivo, não ajuda em nada na hora de apoiar. Em vários momentos a gente vê o Everton Ribeiro sozinho, esperando a ultrapassagem dele, ele tá lá fincado na defesa. O Mateuzinho é o oposto, é um jogador extremamente ofensivo, mas que mesmo sendo ofensivo, e apesar de possuir boas assistências, ter um bom número de assistências para o Flamengo, ele não consegue agregar em nada defensivamente e é um dos responsáveis pela perca do Mundial. Por aquele pênalti infantil com menos de 10 minutos de jogo. A gente tem uma zaga que, apesar dos nomes parecerem deslumbrar de um grande potencial técnico, não são isso tudo. O Fabrício Bruno, quando entra no time titular, ele aparenta ser um jogador que irá tomar titularidade, só que nesses jogos em que ele foi titular, eu não senti essa firmeza toda. O Davi Luiz, ele é aquele caso de que ele é 880, ou ele vai fazer uma partida incrível, ou ele vai fazer uma partida tenebrosa. Muitas vezes nem é por falha, é porque ele se aventura no ataque e deixa um buraco na defesa. O Thiago Maia, desde a saída do João Gomes, não se acertou em campo. O Everton Ribeiro não voltou das férias. O Arrascaeta é o seu pior início de temporada. Vai ter gente que vai falar, em 2019 ele começou mal. Ele começou mal porque, aliás, ele nem estava mal. Tanto que o Flamengo consegue empatar um jogo contra o Vasco com ele no time secundário, porque o Abel não queria que ele fosse titular. O próprio Abel nem queria a contratação do Arrascaeta. Abel Braga, inclusive, né? Deixar nome e sobrenome. O Gabriel, apesar dos 9 gols marcados até o momento, eu sinto que o Gabriel não tá indo, sabe? O Pedro é um grande finalizador, mas não recompõe. Não recompõe. O Santos, eu sinceramente não sei o que aconteceu com o Santos. E aí tem um pessoal que fala mais ou menos assim que o Santos sempre foi mal, o Atlético Paranaense sempre falhou, o Santos isso, o Santos aquilo. Cara, querer apagar tudo que o Santos fez pelo Atlético desde a saída do Everton, tudo que ele construiu, todas as atuações e todo esse segundo semestre que ele fez pelo Flamengo, cara, é muito mau caratismo. Todo mundo tá mal. Todos os jogadores estão mal. Acho que o único jogador que começou a dar uma melhora, inclusive no começo da temporada até citaram, né? Houve reportagem dizendo que a comissão técnica do Vitor Pereira estava surpresa com a forma como o Vidal se representou, é o próprio Vidal. Tá jogando bem nessas últimas partidas. Então, cara, é difícil. E quando eu vejo alguns comentaristas em específico, autor da famosa frase da Flá Mimimi, não é? Aquele que, sabe, defendia unhas e dentes o Rogério Ceni, a gente vê o que o Rogério faz no São Paulo. O próprio clube que deveria abraçá-lo por ser o maior ídolo dele, a gente vê o resultado. A gente vê as burrices, enfim. E foi o técnico que, apesar dos títulos conquistados, entregou muito pouco. E aí, esse indivíduo em questão, ele fala que o torcedor não pode questionar porque ser campeão brasileiro é uma coisa rara. Ele sempre falava isso, né? Que o flamenguista não tem que questionar ser campeão. Só que aí o Flamengo é campeão com o Dorival, talvez não jogando aquele futebol que se esperava, mas foi campeão. E aí o discurso muda. Então são 2 pesos e 2 medidas. E o torcedor do Flamengo não tem que ser assim. Cara,
os 10 primeiros jogos do Paulo Souza e os 10 primeiros jogos do Vitor Pereira, você sabe quem jogou e quem teve um desempenho melhor? Pois é, por incrível que pareça, o Paulo Souza, nesses 10 primeiros jogos, teve um aproveitamento melhor que o Vitor Pereira. O Flamengo até nesse momento não fez uma única partida convincente sobre a direção desse técnico. Nenhuma. Nenhuma. Até no Campeonato Carioca, que goleou, ou contra o Al Hilal, onde conseguiu fazer 4 gols, ou foi 5, não me recordo agora, acho que foi 5 ou foi 4. O Flamengo não jogou bem. A individualidade se sobressaiu. E eu tenho medo quando eu vejo o Flamengo jogando na base da individualidade, porque me remete a trabalhos ruins. O Flamengo do Renato Gaúcho jogava na base da individualidade do Michael e do Arrascaeta, que estava muito bem. O Flamengo do Rogério Ceni jogou em cima da base da individualidade do Arrascaeta e do Gabriel. Gabriel que em 10 jogos faz 9 gols, se eu não me engano, na reta final. O Flamengo do Paulo Souza jogava muito na base da individualidade do Arrascaeta. E em várias partidas, como por exemplo contra o Vasco, em 2 ocasiões, o Flamengo não perdeu porque o Arrascaeta conseguiu decidir para o Flamengo. Só que nesse momento, o Flamengo está tão mal, tecnicamente e fisicamente, que a gente não tem nenhum destaque individual. Você tem 10 gols do Pedro, você tem 9 gols do Gabigol, totalizando 19 os dois. Só que eles são atacantes, se a bola chega, naturalmente eles tendem a fazer gols. Então não é que eles estão bem. Simplesmente eles estão cumprindo o papel deles como centroavante, que é marcar gol. E agora contra o Del Valle, o Gabriel perdeu um gol incrível. Só que o Gabriel, assim, ele perde muito gol, ele tem esse problema. Só que eu só queria trazer esse parâmetro, cara. É literalmente um vídeo para desabafar. Parem de dar ouvidos aos torcedores e comentaristas que defendem esse técnico. Esse técnico não é técnico pro Flamengo. Esse cara não é técnico pro Flamengo. O que o Flamengo almeja e o que ele pensa sobre futebol não batem. Eu vi, depois de anos e anos, desde que o Jesus veio, aliás, até mesmo em 2013, quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, tendo no elenco, no gol, Felipe, Chicão, Wallace, Sami, André Santos, Léo Moura, Val, Bruninho, Amaral, Elias, Luiz Antônio, Hernani Brocador, Paulinho, Marcelo Moreno. Mesmo esse time não jogou de forma reativa. E contra o Del Valle a gente viu o Flamengo jogando de forma reativa. E esse mesmo indivíduo, autor da frase da Flamini, quando o Flamengo estreou com o Renato Gaúcho e empatou lá na Argentina no seu primeiro jogo, bradou, espraguejou e xingou e atacou, que o Flamengo não pode jogar de forma reativa e blá, 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 blá. E aí o Flamengo joga de forma reativa contra o Del Valle com uma partida no ano. Fez a sua segunda partida oficial contra o Flamengo. E o Flamengo joga de forma reativa. Ou falando a grosso modo, na retranca. E aí ele vai em programas esportivos, em suas lives, e o Flamengo tem que jogar dessa forma nesse momento, o Flamengo não pode almejar grandes coisas com o atual nível técnico, com o atual nível físico. Então, torcedor do Flamengo, não compre a ideia desse tipo de comentarista e desse tipo de torcedor. Critique, questione dirigente, técnico e diretoria. É isso aí. Se inscreve aí, se não quiser é problema seu.